podcast sobre livros e a vida. Eu sou a Bruna Trovão, jornalista e produtora de conteúdo literário no Instagram e no YouTube. Hoje aqui comigo eu recebo a Bárbara Rodrigues. Ela é professora de artes e ela é a minha cunhada. Seja bem-vinda, Bá. Obrigada. Obrigada. Gente, eu tinha que chamar a Bárbara para vir também conversar aqui comigo, tomar um café comigo. Aliás, você está com a sua xícara aí? Aqui. Então, um brinde para começar. A Bárbara é apaixonada por livros. Eu não lembro, Bá, aí você pode me ajudar a relembrar em que ponto que foi que a gente se descobriu que gostava de livros? Na pandemia. Lembro isso. A gente trocou bastante figurinha na pandemia, a gente verdade. Teve o Clube do Livro, foram várias, assim, conversas, principalmente nesse período. É verdade, a leitura foi tão fundamental. Eu tinha acabado de ganhar neném, a Bárbara me ajudou muito também. Foi. E aí a gente começou a conversar sobre livros, viu que a gente tinha essa paixão em comum e por coincidência a gente gosta de romance, né, Bá? Coisas assim muito parecidas. A gente tem um gosto bem similar aí, né? E aí, autoras... Pode falar. E autoras também em comum que a gente gosta, de escritoras. Exatamente. Eu queria saber, assim, para começar esse nosso bate-papo, qual é a sua história com a leitura? Veio de infância? Veio da adolescência? Como que surgiu? Olha, os meus pais, eles sempre incentivaram. A minha mãe é uma pessoa, assim, que é muito leitora, então eu sempre tive muitos livros em casa. Meu pai fazia... eu não, esqueci a palavra, mas tinha como se fosse um clube mesmo de leitura, mas isso lá nos anos 90, em que recebíamos livros em casa. Então sempre tinha livro novo. A minha mãe... Barulho, desculpa. Tem problema. A minha mãe, ela gostava muito do Sidney Sheldon, então foi um dos primeiros livros que eu li. Nem era tão apropriada para minha idade na época, mas eu gostei. O meu primeiro livro foi dele, assim, que eu terminei de ler, e eu vi a minha mãe lendo, eu tinha um fascínio de, será que um dia eu vou conseguir começar um livro e terminar um livro? Para mim aquilo parecia uma tarefa impossível, sabe? E quando eu acabei o primeiro livro, eu lembro de pensar assim, nossa, que conquista, eu acabei de ler um livro. Então a gente sempre teve isso, mas foi assim intensificando mais na adolescência. E por conta da minha irmã, que também sempre gostou muito de ler, e então na adolescência, época assim dos Harry Potter, a gente começou a ler mais e a trocar livro. E então foi isso, mas eu sempre tive incentivo da família. Nas férias, os meus pais, eles incentivavam para a gente ler, mesmo que a gente não estava na escola, e não ler só aquilo que era para ler para a escola, mas ler também por prazer, né? Então, eles incentivavam, compravam, e queriam que a gente lesse. Então, teve um episódio que você falou que seus pais incentivavam isso, né, da leitura, e de terminar um para começar o outro. Sim. Isso muito parecido com a minha realidade e da minha família. Que legal. E a sua irmã, quantos anos ela tem? Ela tem um ano mais que eu. Um ano menos que eu, quer dizer, tipo, super pertinho. Então, nossa, eu tenho 37, ela tem 36. Que legal. Eu tô doida para entrevistar a sua irmã, já tô até conversando com ela. E ela é meu exemplo de leitora. Ela é... Que legal. Você comentou que vocês trocam livros, né? Inclusive, vocês têm um negócio aí do Kindle. Como é que funciona essa divisão aí? Eu não sei explicar a dinâmica da parte técnica, mas a minha irmã, ela fez de um jeito que eu consigo acessar a biblioteca dela. Então, eu posso... É como estar na biblioteca da Bela e a Fera, assim, eu posso escolher o livro que eu quiser. Porque a gente tem um gosto parecido e ela lê muito. Ela lê, assim, às vezes ela lê 3 livros por dia. Tem coisas assim, quando ela está muito inspirada. Então, ela tem muitos livros, muitos livros. E aí a gente troca, e a gente tem um gosto parecido. Não totalmente. Tem um livro que eu leio que ela não gosta, então eu tenho lá, ela pode até ler se ela quiser, porque eu estou dividindo com ela, mas ela não lê. E da mesma forma, tem livros que ela lê, ela gosta de livros de época, coisas assim que já não me agradam tanto. Não te agradam muito. Não, então tem livros dela que eu não leio, mas numa forma, assim,
80%, 90% do que ela lê, Você também eu lê. leio também, então é muito bom. E Tem você um gosta mais de romance contemporâneo? eu gosto mais de romance contemporâneo, eu gosto de thriller, também gosto, mas no geral o que eu mais leio é romance contemporâneo. Coisa, Legal. assim, só para passar o tempo, gostosinha, sabe? Porque o livro também é um refúgio, né? Eu tenho muita Sim, convicção disso. Eu acho que nem toda leitura ela precisa engrandecer de alguma forma, né? sim. E aí, me falando já dessa questão do romance contemporâneo, você me contou que tem uma história aí com uma autora gringa, que essa autora, nossa, ela fez parte da minha adolescência, né? Então eu já lia e eu lembro em específico assim de umas férias que eu fui para Riviera e aí com os meus pais, e aí tem a livraria lá no shoppingzinho, nem sei se tem ainda hoje, mas imagino que sim. E aí eu ia pegar, comprei um livro. Comecei a ler, eu percebi que eu já tinha lido, era dessa autora. Fui lá, falei, tem outro livro dessa autora? Eles me deram outro livro. Voltei para. Isso aconteceu 3 vezes. Voltei para o apartamento, eu percebi que eu já tinha lido. Porque assim, eu sempre li muito rápido, e aí você também vai me falar um pouco sobre isso, sobre a sua velocidade. E eu não gravo muito os pequenos detalhes, né? Eu, assim, gosto de ler, mas eu não sou aquela pessoa muito detalhista. Às vezes eu terminei de fechar o livro e esqueço o nome do personagem. Eu tenho isso também. E isso aconteceu comigo com essa autora em específico. Agora eu quero que você me conte a história dela. Ah, bom, a escritora é a Maggie Cabot, e quando eu comecei a ler os livros dela despretensiosamente, na verdade, eu já não estava mais na adolescência quando o Diário da Princesa fez tanto sucesso. E aí, minha prima mais nova tinha os livros. Eu acho que na época ela estava no quarto ou quinto. Então, Uhum. não a minha prima, a escritora, né? Era uma coleção ainda que estava sendo escrita. E Sim. aí, a minha prima me falou: Você não quer ler? E eu estava super assim, com aquele preconceito, sabe? Tipo, mas eu não sou adolescente e tal, achando. E eu gostei muito, porque a Maggie Cabot ela tem um jeito de escrever que me agrada. Então, e as referências que ela faz fazem sentido para mim. Então, é aquela leitura gostosa mesmo. Eu devorei dois, eu levei 2 livros, porque a minha prima me insistiu muito para levar 2, e eu achei que eu não ia nem ler o primeiro. Em 3 dias eu voltei na casa dela, porque eu queria os outros. E aí fiquei naquela coisa, né? De sair o livro, eu comprar o livro na pré-venda para ler, até realmente terminar. E aí, quando foi 2009, a Meg Cabot veio para o Brasil. Eu já estava casada, eu já estava trabalhando, né? E aí ela tinha ainda uma legião de fãs adolescentes. Então a história é que ela veio numa livraria em São Paulo, e aí eu fui na livraria, eu estava afônica aquele dia, porque eu sou professora, então em determinados momentos do ano a gente fica assim sem voz. Eu estava totalmente sem voz. Eu falei com ela, tipo assim, foi assim, foi. As coisas, libras, né? Foi tipo assim. E a gente tinha que ficar naquela fila, que eles fizeram uma fila dentro dos corredores da livraria, tinha que ficar sentado, e então tava eu, que já tinha, eu acho que na época eu tinha 25, 26, eu não sei. E aquele monte de adolescente de coroa, de princesa, entendeu? Eu super destoando daquele monte de gente. E eu e uma amiga, a Débora. E a gente ali esperando. E aí o pessoal fazendo comparação da Mia com a Bela do Ah, Crepúsculo. bem E parecido. aí, e gente falando que como a Mia não tinha evoluído em relação à Bella, e a outra defendendo muita vontade, assim, não, mas a Bella teve anos, a Mia continua tendo 15 anos, e assim, é, conversas assim muito profundas, e defendendo, e a gente, poxa, você pode gostar de uma e da outra, e E tá não tudo faz bem. diferença, tá tudo bem. E a gente ali rindo, eu e a Débora, porque assim, a gente não estava no nosso habitat natural, né? E aí, mas tudo bem. E aí foi bem bacana, porque a Maggie Cabot, ela é a fofa que ela parece se ela Ela é, é querida. né? Ela é muito querida. Então, assim, não teve aquela coisa do conhecer o ídolo e se decepcionar, pelo contrário. Que E ótimo. quando eu entrei, eu estava com a camiseta do Mágico de Oz, e eu nem me toquei. Ela gosta bastante, né? E aí ela falou da minha camiseta, e eu tinha levado os livros da minha irmã,
porque a gente sempre teve esse amor pela Meg juntas, e minha irmã não podia ir, não conseguiu sair do trabalho para ir. E aí eu levei os livros da minha irmã para ela assinar, e aí eu falei da minha irmã do jeito que eu consegui, sem voz. Não sei se ela achou que eu estava sem voz ou que eu estava emocionada, porque ela não conseguia explicar tudo isso. Eu só falei básico, falei que era da minha irmã o livro, falei o nome da minha irmã, ela assinou, falou que eu era muito legal por ter levado o livro da minha irmã para assinar, e foi basicamente isso. E na época eles não deixavam a gente tirar foto, também não tinha smartphone, demonstrando a idade. Não tinha o smartphone do jeito que tem hoje, né, com câmera, então era aquela cybershot, e eles não deixaram tirar, e aí falaram que a própria equipe ia tirar e depois pôr no site. Então, ainda eu tive que esperar. E saiu a foto? Saiu. Você tem essa foto? Tenho. Você vai mandar que eu vou postar em algum lugar, eu vou postar ela. Tenho sim. E aí a gente teve que esperar subir no site da livraria. Então foi assim, no século passado, né, que isso aconteceu. Mas foi muito interessante essa situação de eu estar ali esperando para ver ela. E a gente já lia livros dela, que a Meg, ela escreve para teen, né? Mas ela também escreve para adulto. Ela tem os livros dela mais voltados para o público adulto. Sim, então a gente migrou, né? Eu e a Natália, a gente foi de ler a Mia e aí conhecer a escritora e tentar outros livros. Enfim, mas foi isso, porque eu estava ali no meio de um monte de adolescente de coroa de princesa e com cartazes e enfim, e brigando ali pelas suas personagens preferidas para poder conhecer a Meg. Depois ela teve numa Bienal, mas aí já não deu certo de eu ir ver ela, então foi uma oportunidade única, assim. Mesmo sem voz, eu estava lá. Sensacional. E eu espero que suas filhas cheguem a ler esses livros, né? Sim, eu tenho todos eles aqui. Aliás, deixa eu mostrar. É muito especial, assim, eu tenho memórias muito boas de essa edição. Ai, que lindo! Foi o livro que ela assinou para mim. Era o último, na época era o último. Aí depois eles fizeram um novo, que é o Casamento da Princesa. Eu acho e vai ter outro. Vai sair outro agora esse mês. Verdade, olha que desatualizada. Que é a Mia na quarentena. Eu não lembro, acho que chama Princesa em Quarentena. Vai ser esse mês. Meu Deus, eu preciso disso para viver. Não tem uns livros que a gente fala, nossa, às vezes eu fico tão encanada num livro que eu não consigo parar de pensar até eu botar minhas mãos no livro. Sim. Assim. Agora eu peguei mania de comprar livro em pré-venda na Amazon. Porque então, eu falo, não vai cobrar agora. O livro que você comprou na pré-venda da Beth O'Leary, o último, a hora que eu falei, como assim? Tem outro? Eu não tô sabendo. Aí eu comprei ele no Kindle. Tô doida para começar a ler. Nossa, tô me coçando. Aí você falou da Biblioteca da Meia-Noite. Eu comprei. Aí eu comecei a dar a Biblioteca da Meia-Noite primeiro. Na mesma semana foram 2. Ai, é muito bom quando alguém fala para mim, comprei porque você me indicou. Eu fico boba. Eu falo, meu Deus, essa pessoa gastou dinheiro com uma coisa que eu indiquei, isso é muito legal. Ai, mas que história maravilhosa. Eu queria muito conhecer algum escritor. O único escritor, acho que eu conheci na vida, se eu não estou enganada, se eu não estou tendo nenhum lapso de memória, é aquele Laurentino Gomes, que super escritor, historiador, se eu não me engano, ou jornalista, não lembro. E ele escreveu 1808 e a sequência. Eu conheci ele conheci num hotel e foi maravilhoso. Que legal. Enfim. Agora, sim, essa questão da leitura do Kindle e do físico, tá? Que você já falou aí que você troca com a sua irmã. Sim. Como é que é? O que você prefere? Hoje em dia, o que você consome mais? Você ainda tem estante? Você coleciona livro? Como é que é isso? Eu tenho estante. Eu tenho os livros, por exemplo, da Meg Cabot guardados. Mas, no geral, os outros livros, aqueles que eu não tenho tanto apego, eles circulam. Então, eu leio, eu empresto. A maioria dos livros que eu leio atualmente, eles estão no Kindle, até por conta que eu divido com a Natália. E pela praticidade, né? Botei na bolsa, eu tenho 2.000 livros ali dentro. Mas eu vou dizer que eu gosto muito do livro de papel. Eu gosto de chegar lá na livraria e comprar o livro e ver a capa, aquela capa colorida. Eu sou de artes. O cheiro. O cheiro do livro, a cor da capa, o desenho, o design, enfim, tem um apelo que o Kindle não tem.
Não. Mas, assim, eu tenho usado mais do Kindle pela praticidade, Eu queria o livro A Biblioteca da Meia-Noite, naquele horário que eu vi o seu podcast. Eu comprei, estava ali, já estava lendo. Então, É assim, muito incrível, né? Esse acesso que o Kindle é... proporciona. Em um Exatamente. toque, você não tem que Tá esperar ali, chegar, né? Enfim. não? Mas tudo bem, daí a gente compra também o mesmo livro no físico. Eu faço isso. Eu, inclusive, a convidada um dos podcasts que eu vou postar agora é que a gente está gravando e provavelmente esse podcast vai entrar mais para frente. Mas uma das minhas convidadas falou exatamente isso. Ah, eu comprei meu Kindle, mas o mesmo livro que eu estou lendo aqui, eu tenho aqui. É isso. Depende do humor, da luz, né? Sim, Da roupa, quer dizer. Ai, gente, é muito bom. sim. Eu amo ler. Acho Eu que eu tenho acho os sintomas. também. Não tem, não. Eu acho também, assim, não sei se você tem essa. Eu tenho essa paranoia de que eu não gosto quando eu tô lendo livro, que as pessoas ficam vendo que eu tô lendo, sabe? Uhum, E uhum, no Kindle a gente tem essa privacidade. Ninguém uhum. sabe o que você tá lendo ali no Kindle. Com exceção de, assim, às vezes eu tava lendo um conto meio. Tem cena de sexo, né? Ah, E aí eu falei, meu Deus, graças a Deus. Primeiro que a capa desse livro nunca sim, ia entregar, porque é uma denunciada. capa fofa, né? Mas eu falei, será que tem alguém lendo aqui? Porque eu, assim, eu tô lendo as coisas um pouco pesadas e eu deixo a letra grande, né? Porque eu vou ficar lendo letra pequena, não precisa. Aí eu Sim, falei, meu Deus, deixa eu diminuir aqui, porque o negócio tava pegando fogo. sim, O negócio tá. Então, essa é a vantagem, né? O pessoal, principalmente aquelas capas de livro hot mesmo, assim, que é aqueles homens sarados. sim. Ai, gente, que vergonha, imagina. Não, mas eu falo mesmo porque tem gente que às vezes quer dar palpite ou Ou acha puxar assunto. ou puxa assunto, e aí eu não tô afim, eu tenho aquele minuto para ler, eu vou ler, deixa eu ler aqui quieto. Eu leio muito no horário de almoço, então assim, se eu tiver lá com o livro, alguém quiser puxar um papo porque, sei lá, conhece o livro, alguma coisa, já acabou ali, porque é meu momento, deixa eu ler. Deixa eu quietinha, 5 Eu minutos. tenho 20 minutos aqui, 30 para ler, deixa eu ler. No Ai, e Kindle eu falando acho que eu tenho essa privacidade, entendeu? mas com certeza. Nossa, maravilha. Acho que a Amazon devia ter pensado mais nisso do que em outras coisas. Mas falando em gestão de tempo, né, e leitura, como é que é isso com duas meninas? As suas filhas são minhas sobrinhas, né? São maravilhosas e Obrigada. educadíssimas. Nossa Senhora, são duas rainhas, assim. Elas são muito educadas e Ah, comportadas, sim. mas assim, como é que é? Você parou de ler quando elas eram pequenas? Porque eu penso, a minha é uma só. Sim. E eu já, né, eu só leio quando ela dorme ou se tem alguém olhando ela para mim. Como é que faz com duas? Então, não, é lógico que eu lia muito mais antes, né? Tinha mais tempo. Não é nem por elas atrapalharem, mas é pela dinâmica da vida mesmo. Ó, Uhum, por uhum. exemplo, agora eu tenho uma em cada período, né? E eu também trabalho. Então, assim, lógico, a logística disso é diferente. Mas quando elas eram menores, eu não deixei de ler por conta disso. Eu tive que adaptar. Então, por exemplo, eu dava de mamar, eu estava lendo, né? Ao invés de estar lendo no celular, ou também, quando a mais velha nasceu, nem tinha smartphone. Mas eu estava sempre ali no livro, naquele momento mesmo da mamada, né? Ou do sono delas. Agora, delas maiores, elas são mais independentes. A Maria Luísa tem 11, a Maria Clara tem 9, então. Mas assim, mesmo assim, elas. Às vezes eu tô ali lendo, ai, no meio da leitura, e eu tenho. Para. Eu tava ali no meio, sabe? Quando você tá ali naquele. E aí tem o corte. Então acontece, lógico que acontece. Mas assim, acontece menos, porque elas são maiores. E eu procuro ler no momento em que eu sei que eu não vou ser tão interrompida. Essa que é a verdade. Às vezes a leitura ela é uma leitura mais leve e até consigo. Consigo ler no sofá, consigo ler com elas do lado, fazendo outra coisa. Mas às vezes não. Tem leitura que eu preciso daquele momento. Também depende do meu humor do dia, lógico. Mas assim, às vezes eu quero aquele momento, eu quero paz, sossego. Então, eu tenho combinados com o marido. Olha, eu vou lá para dentro agora, eu vou ler um pouquinho, eu fecho a porta, porque as pessoas esquecem. E aí vão lá, abre a porta e chega falando com você no meio da leitura. Então, tem esses combinados aí, e às vezes sou interrompida.
é isso, eu acho que não tem fórmula mágica, não, mas eu vejo que eu adaptei, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva. Eu adaptei a realidade. Eu descobri formas de ler que não interrompem. Então, assim, leituras mais tranquilas em momentos em que eu sei que eu posso ser interrompida. Leituras em que eu tenho que ter assim, tem que ter um entendimento maior, assim, ou um cuidado maior no que eu estou lendo, porque é alguma coisa mais detalhada, né? Um livro mais técnico, porque eu também faço leituras relacionadas ao trabalho. Então, essas eu prefiro em momentos que realmente elas já estão dormindo, um momento à noite, porque eu vou precisar daquela atenção. Concentração. Né? E Aquela elas gostam de concentração. ler? Elas gostam, a mais nova gosta mais. E elas gostam de ler as coisas delas, assim, das coisas assim de anime, mangá, elas adoram mangá. Elas leram os livros que a tia Bruna mandou e elas me contam bastante das histórias que elas leram, então elas gostam. Como Mas crianças, ainda né? tá ali começando. Como criança. E tá tudo bem também, né? Igual eu Sim, tava falando, também. tem crianças que não vão desenvolver esse amor pela leitura, vão desenvolver outras habilidades e tá tudo bem. Mas eu acho que é importante sempre ter um pouquinho, né? E que eu acho que o importante é você criar dentro da sua casa um espaço para que a leitura possa ser apreciada se a criança sentir essa vontade. Porque criança gosta de coisa mais agitada, né? Mas acho que se você criar esse espaço, tiver ali um cantinho bonitinho, arrumadinho, ou um cantinho para ela ler, ou tornar esse momento da leitura gostoso, você torna o momento, torna esse hábito mais propício, né, para a criança gostar. E o Por exemplo, exemplo assim, também, né? e não, mas, por exemplo, assim, eu vejo muitos pais que obrigam os filhos, sabe? Não, porque você tem que ler, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E não tornam, como é que a criança vai ler se ela não vê você lendo, né? E Se parece você. castigo. Você tá me mandando, é castigo, não é prazer, né? E aí, você, tudo bem, você não lê, mas você também não leva a criança para passear na livraria, ou você não pergunta o que ela está lendo, você não se interessa, então não tem incentivo de lugar nenhum, ela vai tirar o gosto de onde, né? Sim. Aí na escola tem prova, é chato. A maioria dos livros da escola, para quem não gosta de ler, é chato. Eu sempre São gostei de ler clássicos. e as leituras da escola eram chatas. Então, e aí junta o chato com a obrigação, com a falta de incentivo, vira uma meleca, vira um adulto que realmente não vai ler. Sim. Agora, Bah, um momento assim que acho que você já deve ter pensado aí num título, que eu revelei que você ia ter que escolher um livro É 2 muito minutos antes. difícil escolher um livro só, Bruna, pelo amor de Deus. Mas é por isso, é o desafio, entendeu? Uhum. Então, A tá bom. pessoa lê 500 livros na vida inteira, escolhe um. Qual é o que mais te marcou, gente? Depende da época da vida. Exatamente, mais um, assim, ó, vamos supor que tem uma pessoa que está escutando a gente hoje, que está na dúvida, que está com ressaca literária, sei lá, não está sabendo escolher, o que você recomendaria? Bom, eu tenho o meu preferido da Meg Cabot, o problema dele é que ele não é problema, é solução, mas para algumas pessoas pode ser. Uhum. Não é um, são 4, porque é uma coleção. Eu gosto da coleção do tamanho 42 não é gorda. Incrível. Que é a série da Heather Wells, e aí mistura um pouco dessa coisa das referências teens e tal da Meg, e também tem uma coisa de espionagem, e que eu também curto, essa parte policial. Então, eu Legal. recomendaria a coleção da Heather Wells, que eles, tamanho 42 não é gordo, é o primeiro. E acho que são Aí 4 tem no os total. outros. Exato. Legal. Ai, obrigada pelo bate-papo, obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você. E espero que as pessoas se inspirem. Então, toda vez que eu trago uma mãe e leitora e profissional e essa loucura que é a vida, né? Eu torço muito para que a pessoa termine de escutar o podcast e se inspire, mesmo que a vida seja muito corrida, que ela encontre tempo, né? Porque é muito gostoso.
Com certeza eu leio muito mais nas férias, isso é fato. Nas férias eu li 4 livros, é uma coisa absurda. E eu tô lendo um livro faz uma semana, quase 2, porque é isso, é um pouquinho por dia. É a vida, né? Mas é a vida. Às Tem vezes semanas que não rola, tem tem semanas que semana, não. tem dia que eu tô muito cansada, então, né? Mas encontrar momentos, mesmo que poucos, é importante. A leitura, ela é o que você falou, é aquele momento de escape, da gente Eu acho que o que eu relaxar, mais sentir. gosto é pensar que aquilo saiu da cabeça de outro ser humano, né? É Também muito tem doido. isso, é verdade. Quando os livros forem escritos pela inteligência artificial, acho que eu nunca vou achar tão incrível Não, quanto escrito por uma pessoa. com Mas certeza obrigada, não. viu, Bá? Obrigada Obrigada a mesmo. você. Um beijo, até a Beijo. próxima. Até.